Big Deals. A curadoria das principais notícias do mercado de Venture Capital no Brasil, assinada pelo Investidores VC. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao Big Deals, o podcast que reúne as principais notícias que aconteceram na semana no Venture Capital brasileiro, para a gente reunir essas informações e deixar você mais bem informado no seu final de semana. É um Big Deals em clima natalino, então assim, para não abrir muitos spoilers, você sabe que a gente vai trazendo aqui para a edição de final do ano os nossos resumões. Eu já vou começar puxando esse time aqui que passou esse ano inteiro dezenas de episódios aqui registrando a gente. Então, por trás das câmeras está Cauê Calas fazendo as edições, vinhetas e tudo mais que precisa aqui no nosso podcast, colocando e publicando isso nas redes sociais para você acompanhar a gente. E Ana Flávia Carrillo, nossa head de conteúdo, é curadora aqui, nossa rede de comunicação e curadora deste podcast aqui. Então, bom dia, Aninha. Estou já em clima de festas. Bom dia, amor. Eu também. Dezembro já começa, Natal, Ano Novo, meu aniversário, gente. No dia 31. 31 de dezembro. Vocês comemorem, hein, gente? Os fogos são todos pra mim, vocês nem sabem. Vocês estão por fora. É isso aí. A gente tá aqui pra completar. Só dando um spoiler, foram mais de 40 episódios esse ano aqui, mais de 185 matérias aqui que a gente comentou, mas ainda não acabou. A gente ainda tem nosso último dia aqui para trazer as principais notícias e também a nossa retrospectiva. Você fez suas apostas, fez o seu top 10 ali, segmentos que você mais ouviu aqui no Big Deals. A gente vai te contar no final desse episódio. Então fica aqui com a gente em clima de final de ano. Agora são 9 horas e 48 minutos. Repita. 9 horas e 48. Big Deals, edição Feliz 2025, está no ar. Abrir as notícias dessa semana, vamos falar aí de contabilidade, matéria do Exame, do jornalista Daniel Giussani. Startup baiana capta 60 milhões de reais para acelerar com um problemão na vida das PMEs. A startup baiana Agilize, a pioneira em contabilidade online no Brasil, captou essa semana 60 milhões de reais, em uma rodada liderada pela AXA e M-Alts, com participação da L4 e Stone. E com esse investimento, eles planejam expandir tecnologia e fortalecer o RH. Pois é, e olha, para a gente entender aqui, eles já contam com 25 mil empresas como cliente, tá? O mercado contábil no Brasil, pessoal, é gigantesco, só que até hoje, na verdade, até alguns anos atrás, ele era dominado pelo mundo offline, pelas contabilidades offline. Eu vou te falar que ainda é a grande maioria, Aninha, mas a gente começou lá atrás, desde os tempos áureos de AB Startups, a ver lá o Contabilizei, aí o pessoal fazia sua PJ, etc. A Agilize já faz bastante tempo isso, mas decidiu agora, justamente agora, nesse finalzinho de ano, anunciar essa transação gigantesca. E aqui, para entender o que eles fazem, basicamente eles oferecem para PMEs um contador online que vai fazer toda essa parte chata, tá? As tarefas de apuração de imposto, entrega de declaração, gestão de balanço financeiro, enquanto oferece esse suporte para as questões do dia a dia, como emissão de notas fiscais, etc. A gente sabe o quanto que esse mercado sacudiu, o quanto que as startups sacudiram esse mercado no Brasil. A gente sabe também que isso faz parte desse ecossistema de trazer negócios que são mais antigos e clássicos para esse novo momento digital, e a Agilize realmente tem muita grana. Eles oferecem planos de R$ 189 para essas micro e pequenas empresas e já estão presentes em mais de 600 cidades. A gente sabe do tamanho desse mercado e a Agilize agora tem dinheiro em caixa para continuar operando isso. E agora a gente vai falar de Sport Tech, matéria do Startups, do Leandro Miguel de Souza. Com 13 milhões de reais de aporte, Hoopers quer reunir fãs de basquete no Brasil. Olha aí, para Matheus, nosso time aqui, apaixonado por basquete. A Hoopers é uma Sport Tech portuguesa e captou 13 milhões de reais em uma rodada seed, liderada pelo fundo Buena Vista Equity Partners, com participação de Portugal Ventures e investidores anjos. Por sinal, vai ter show do Buena Vista Social Club em São Paulo. Então, para quem gosta dessa música meio cubana, do Compai, maravilhosos. Vai ter show em São Paulo, então já comprei meu ingresso, inclusive. A Hoopers, pessoal, pois é, aqui pra gente falar de Sports Tech, para vocês terem uma ideia de como esse mercado
invadiu o Brasil, já são entre 50 a 55 milhões de fãs de basquete. Para vocês terem uma ideia, o Brasil se tornou o terceiro maior mercado de NBA do mundo. Caramba. Em grande parte pelas narrações icônicas do Rômulo Costa, que fica brincando, que chama LeBron James de Papai LeBron, que quando o Stephen Curry faz a cesta, ele fala imoral e fica gritando. A galera realmente se conectou com esse estilo, conseguiu trazer um pouco dessa vibe de viver a NBA. E a gente tem passado por uma revolução nos esportes, que agora eles estão todos entrando um pouco nesse formato. Série da Netflix, temporadas antes. Então ele mostra o que aconteceu na temporada na série para você já querer que a temporada recomece. Um movimento que aconteceu na Fórmula 1 também, né? Com aquelas séries, etc. A NBA lançou 3 séries na Netflix esse ano, galera, para justamente trazer essa coisa do esporte global. Isso é uma coisa que a gente tem sentido. Os esportes estão ficando mais entertainment globais do que era no passado. Está muito interessante esse movimento de aproximar o esporte desse novo mercado de comunicação, transformar em produto, em série, em espaços, né? Tem a NBA House no Brasil, etc. Ele já tem 2 anos de atuação em Portugal e Espanha e justamente para aproveitar isso, eles querem agora focar no Brasil, um mercado gigantesco que está se mostrando como um dos grandes consumidores de produto. A ideia é que esses fãs, né, possam ir para eventos relacionados a basquete, eles possam ter espaços de prática, conexões com a marca, comprar itens específicos. Com o aporte de 3 milhões, eles vão, obviamente, expandir e aproveitar essa temporada 2025, que o pessoal está falando que vai ser quente, assim, tem a aposentadoria de LeBron James, tem um monte de disputas acontecendo. Então, a gente entende aqui que esse é um esporte que está crescendo muito e que tem muito espaço no Brasil, principalmente com essa aproximação de uma supermarca como a NBA, que está trazendo locações aqui em São Paulo, você consegue assistir os esportes de lá, você consegue viver isso, os streamings estão transmitindo isso em todos os canais. E é isso, com esse aporte de 3 milhões, a Hoopers planeja acelerar sua expansão, aumentar a aquisição digital de usuários e intensificar a abertura de quadras e eventos, porque essa presença física é o que torna os fãs tão apaixonados pela marca. Eles também pretendem utilizar a inteligência artificial para personalizar a experiência dos usuários em sua plataforma, o Hoopers Club. E falando em oportunidades e aceleração para startups, fiquem de olho. Está acabando o ano, mas ainda tem oportunidades aqui. Matéria do Startups, da jornalista Stephanie Tondo. BTG seleciona 6 startups para receber aportes de até 2 milhões de reais. O BTG Pactual está abrindo suas inscrições para o programa de aceleração, o Bootslap, que vai selecionar até 6 startups para receber um aporte inicial de 1 milhão de reais, com possibilidades de aportes adicionais que podem chegar até 2 milhões de reais. Pois é, e olha, já são 12 edições do BTG Boost Lab. Desde então, mais de 80 startups foram aceleradas e 18 delas foram investidas. Vale aqui a gente destacar as startups, né, que receberam aporte deles: Adiagro, Alicrédito, Finpass, Peer Seguros, Liber Capital, Cellcoin, Rock Content e outros. Ou seja, 12 edições do programa já fizeram eles aproveitar algumas startups que lá atrás ainda dava para entrar e que agora já são gigantes do nosso mercado. É importante entender que todo mundo que está querendo aplicar, vale a pena lembrar que eles estão procurando negócios que já tenham tração, que sejam, de certa forma, escaláveis e, principalmente, que tenham sinergia com o grupo BTG e que sigam o programa de 2025 por um período de 8 meses. Ou seja, não é só aplicar, receber o dinheiro e fica fora aí, beleza. Não, você tem que participar do programa e estar dentro. Como a Aninha falou, esse investimento pode chegar até 2 milhões de reais, dependendo da performance da startup ao longo do programa. É isso aí, vamos continuar acompanhando aí essas startups no ano que vem com seus aportes e seus crescimentos. E antes de a gente ir para a próxima notícia, lembrando também que se você está nos ouvindo aqui, nos acompanhando esse ano todo, não deixe de compartilhar, seguir o nosso canal aqui no Big Deals, nos nossos todos os streamings disponíveis aqui, compartilhar com quem tá, se você está acompanhando e gostando das notícias e da nossa retrospectiva, assim a gente chega para mais gente aí em 2025. Vamos falar agora de e-commerce, matéria do Startups, da jornalista Gabriela Del Carmen. Sinatra capta 4 milhões de reais com seu copiloto AI para e-commerce. A startup Sinatra é especializada em inteligência artificial para e-commerce e captou 4 milhões de reais em uma rodada pré-seed. O investimento foi liderado pelo grupo Quality Digital, com participações do fundo A16, Scoot e investidores anjos. Essa ideia de fazer um AI Copilot para o e-commerce no Brasil parece ser bem interessante, né? Brasil e América Latina, né? Segundo eles, a tecnologia é capaz de identificar e analisar essas anomalias em tempo real que acontecem ali no mundo do e-commerce, produtos, margem, preço, disponibilidade, estoque, concorrente,
para trazer esses dados e sugerir soluções para os problemas, que facilita a vida dos times que estão operando aquilo, facilita a gestão e contribui para o aumento da rentabilidade e essa redução dos custos operacionais. Imagina tudo que acontece de errado dentro de e-commerce, preço mal feito, formação de custo, estoque, logística, envio, frete, imposto. E aí você tem uma inteligência artificial orquestrando, resolvendo isso tudo. Até o momento, a solução já processou mais de 10 milhões de pedidos em 2024. E isso ajuda, né, a AI a tomar decisão com tantos pedidos. Qualquer pequena alteração que um humano não conseguiria ficar olhando, a máquina consegue trazer e melhorar o desempenho. Eles já atendem mais de 30 marcas nacionais e internacionais e tem como meta, Aninha, atingir 15 milhões de pedidos até o fim do ano. Ou seja, caramba, vão colocar mais 5 milhões de pedidos aí nos últimos 60 dias do ano. Maneiro, devem estar com o último trimestre quentíssimo por lá. Pós-Black Friday, Natal e Ano Novo, agora tá... Aí o meu porteiro ontem, eu fui receber uma encomenda, ele falou, Ana, não tem, tipo, ele já retira porque não tem mais onde colocar. Eles estão ligando e fizeram um corredor de caixas. Tipo, gente, já retira porque não tem espaço. E e-commerce é isso, né? Um detalhezinho, quanto mais rápido você resolve, um probleminha pequeno, não resolvido, o prejuízo ou o problema é gigantesco, né? Eu ouvi um negócio interessante. Eu sempre fugi um pouco de comprar na Black Friday, né? Porque eu fiquei com aquele estigma de Black Friday no Brasil, o cara sobe o preço, depois abaixa, etc. Mas aí eu vi uma outra informação muito interessante. Eles fazem um esforço de entregas e de vendas para você receber mais rápido. Então, não só uma questão de desconto de preço. A Black Friday também entrega essa coisa de receba em uma semana, receba antes do Natal. Então, alguns produtos você não só consegue um desconto, mas você consegue uma logística mais acelerada, porque eles se preparam para atender essa super demanda. Achei isso bem legal. Vamos acompanhando. E agora a gente vai fechar as notícias falando aí de uma matéria aeroespacial, uma matéria de fora, mas que tem uma pitadinha do Brasil e você vai entender por quê. Matéria do Pipeline Valor, do Jorge Hudman. SpaceX vale 350 bilhões de dólares e é a startup mais valiosa do mundo. A SpaceX, liderada por Elon Musk, alcançou uma avaliação impressionante de 350 bilhões de dólares após uma transação secundária de ações. A empresa e seus investidores adquiriram 1,5 bilhão de dólares em ações ordinárias. E vale lembrar que isso representa um salto de 65% no preço das ações, desde o acordo mais recente feito em setembro. E olha, eu não posso falar nada a não ser agradecer o Elão da Massa, porque como investidor da SpaceX, essa é uma notícia maravilhosa de final de ano, né? Ninguém esperava que ia ter essa correlação tão forte com a eleição do Trump e com o preço das ações do Elon Musk. Aninha, todos os negócios deles catapultaram em valor na bolsa. Então, o XAI captou mais 5 bilhões, se eu não me engano, que é um valor estratosférico para a quinta AI, né? Ou seja, não é nem o OpenAI, não estamos falando desses caras. É AI que ele fez focado ali no X, né? E já está captando um caminhão de dinheiro, porque o Elon Musk também tem essa história de ter brigado com a OpenAI lá atrás. Mas a Tesla subiu 60% do preço das suas ações também. E agora a SpaceX, que nós tivemos a oportunidade de investir, fizemos pelo Black, foi incrível. Então eu só posso ficar feliz e comentar aqui que, além das notícias boas, isso se justifica porque existiu uma relação de apoio muito forte do Elon Musk na eleição do Trump. Ele pessoalmente colocou mais de 250 milhões na campanha dele. E aí, quando o Trump foi eleito, a primeira coisa que ele fez foi chamar o Musk e falar: você vai ser secretário aqui, vai ter um gabinete para vocês aqui. Eu não lembro exatamente qual foi o cargo dele aqui, Departamento de Eficiência Governamental. Deu esse título pro Elon Musk e falou: a caneta é sua pra gente revolucionar a América de novo. Make America Great Again. E, cara, isso fez os investidores de todos os produtos do Elon Musk, né, da super holding que ele foi criando, né, com várias dessas startups e negócios isolados, a ter uma demanda pelos investidores que imaginaram, óbvio, se agora ele está dentro do governo, se agora o Trump foi eleito, imagina o que ele não vai poder fazer pelos negócios dele, pelo mercado americano. Então esse preço está explodindo. É hora de vender? Claro que não. É hora de eu ficar olhando aqui nas festas de Natal e Ano Novo, esse meu ativo, subindo foguete, voltando foguete, sem cair nenhum, porque a gente acredita muito no IPO dessa empresa. Vai lembrar isso, tá, gente? Estamos falando de uma empresa de 300 e poucos bilhões que não tem IPO ainda. Então, a nossa aposta como investimento aqui no Investidores VC é: compramos o Elão, estamos junto, mas a gente quer acompanhar ele até o IPO para a gente poder fazer a nossa liquidez. É isso, para a gente contar esse exit aqui para vocês no Big Deals.
E falando nisso, a gente fecha as notícias da semana. Então, essas foram as rodadas aí para você ficar muito bem informado. Mas a gente tem a nossa retrospectiva Big Deals, né? A gente, como eu comentei no começo do episódio, foram mais de 40 episódios ao longo desse ano que a gente teve aqui, todas as sextas-feiras, para trazer as principais notícias para vocês. Foram mais de 185 matérias comentadas. E a gente vai trazer um pouquinho aí, relembrar esses nossos segmentos e os principais destaques. Lembrando aqui das categorias, foram mais de 120 aportes comentados, mais de 25 M&As aí que esse ano rolaram e mais de 40 notícias sobre o mercado de Venture Capital, ou seja, novos Corporate Venture Capitals, novos VCs, novos fundos de investimentos, colocando capital e alocando capital e entrando no mercado de startups. Pois é, a gente sabe que tivemos 2022 e 2023 que foram anos meio turbulentos e a gente foi passando ao longo desses meses, né, um pouco desse cheiro aí do que era a notícia, do que era a primavera das startups, grandes captações, né, como Asas e Cellcoin, né, que captaram 800 milhões a Asas, 650 milhões a Cellcoin, ou seja, tivemos notícias muito boas, começaram desde o primeiro trimestre, invadindo aí até o último trimestre com muitos aportes, novos fundos, iniciativas e um cheirinho de AI o ano inteiro, né, Aninha? A gente ficou ouvindo isso em toda a matéria. E será que a AI ficou em primeiro lugar esse ano? Olha só, eu fico nessa dúvida, tá? Porque o que é só AI? O que é AI fintech? O que é mobilidade, mas também pega um puxadinho de um crédito? Essa mistura do nosso ecossistema deixa mais difícil a gente entender quais são cada setor, mas assim, eu tenho certeza, dificilmente essas startups que a gente apresentou aqui não estão colocando AI como pauta. Exato, exatamente, eu concordo. Acho que mesmo seja lá qual posição que ela ficou, com certeza todas as startups praticamente que a gente comentou tem alguma coisinha de AI. No ano passado, a inteligência artificial ficou em 4º lugar. Já estava começando a aparecer, né? E a gente falou bastante dessa aposta aí para esse ano. Vamos entender? Vamos de trás para frente? Vamos deixar o primeiro para o final? Isso. Beleza. Então a gente vai começar em 10º lugar. O segmento aí que a gente mais comentou no Big Deals esse ano foi Mobitech. Mobilidade. Sim. Falamos bastante aqui. Tivemos alguns destaques como Grupo Sem Parar adquirindo Zaipay, Instacarro levantando 5 milhões de reais aí para os veículos 55. 55 milhões para veículos usados e Turbi expandindo suas captações com 45,5 milhões de reais. Aqui não tem muito o que fugir, não. A gente sabe desse tamanho do Brasil, sabe da dimensão desse país e sabe da complexidade de fazer esse modal de transporte dentro das grandes cidades. Então, somos investidores nesse setor, somos investidores da Flapper, somos investidores da Covi, somos investidores da Alto. Então, a gente acredita muito que esse é um problema Brasil, pela nossa concentração de cidades, por a gente não ter esse modal de trem que a Europa tem. Exato. Então, de fato, mobilidade é um baita de um desafio e a gente trouxe matérias que realmente fizeram a diferença aqui em 2024. 9º lugar aqui nos nossos top 10 segmentos. O que vocês acham? E aí? O que vocês acham? É um dos clássicos aqui, um segmento que a gente fala o quanto... Falamos bastante aqui em vários episódios do Big Deals, o quanto movimenta o Brasil, o quanto é um setor raiz aqui importante do nosso mercado, que é o movimento de AGTEX. O agro é pop. E ele foi pop aqui em 2024, também no Big Deals. Vale lembrar que a gente não tem tantos aportes, né, em número de aportes no agro, porque é um setor com uma concentração muito menor do que fintech, por exemplo, mas geralmente são captações substanciais, né, Aninha? Altas. A gente teve aqui alguns destaques, como Bem Agro captando 10,2 milhões de reais para modernizar o agro, a BASF promovendo desafios ali para startups do setor agrícola. Gigante, né, do setor agrícola. Colocando super capital nisso. A Agrolente, que captou 300 milhões de reais esse ano também aqui no mercado de AGTEX no Brasil. É sempre uma volumetria muito grande, porque vale lembrar, se a gente pega só o agro sozinho, ele representa quase 20%, né, de todo o PIB brasileiro. Então, aonde tem muito PIB, vai ter negócios muito grandes. Existe uma dificuldade pela distância do agro, pela porteira, por ser uma coisa que às vezes a gente tem que entrar para o interior do Brasil mesmo, mas quando as startups encaixam, mostram que o modelo tem crescimento, o dinheiro vem e vem grandão. E o agro cresceu. No ano passado ele estava em 10º lugar, então Sim. Subiu uma posição esse ano nas rodadas aqui. Nosso 8º lugar do ano de 2024 vai para Foodtechs.
Foodtechs, que no ano passado tiveram uma posição melhor no nosso ranking. Se eu não me engano, eles ficaram aqui em quinto lugar no ano passado. E realmente a gente não viu muita coisa em food esse ano. Óbvio que sempre tem umas captações legais aqui, então a gente teve que noticiar em alguns momentos, em várias matérias sobre food, iFoods é sempre citados, né? Então eles estão ali no meio do caminho, seja uma startup criando algo para o iFood, seja alguém que está tentando tirar um pouquinho da dependência dessa empresa no iFood, mas ele está sempre ali pautando esse mercado e pautou aqui também, porque a gente anunciou a entrada do iFood no mercado de serviços financeiros. Algumas matérias que mostram essa evolução do iFood, a gente noticiou aqui também. E também uma matéria do mercado diferente, liderado pelo fundador do James, ou seja, um second time founder no mercado de alimentos, criando um novo negócio. Foi noticiado aqui a captação de recursos do mercado diferente. E nós tivemos a oportunidade de também fazer o investimento em Foodtech. Então, a Nu Alimentos recebeu do Investidores VC 1,2 milhões para expandir os alimentos à base de plantas. Foi a nossa participação num cheque que eles captaram com o Eco Enterprise, um fundo gringo. A gente fez a parte brasileira e entramos aqui com 1,2 milhões. Muito interessante ver esse setor que todos os dias interage com a gente. Quem é que todo dia não abre o iFood, não pede alguma coisa, não faz uma compra no shopper, não traz um pouquinho disso para dentro de casa. Setor gigante no Brasil, mas dominado por grandíssimos players hoje em dia, principalmente o iFood sendo um deles. E a gente comentou também de Justo, comentou do próprio, que você comentou, tem muito desse mercado por aqui. 7º lugar no nosso ranking de top 10 aqui, segmentos esse ano, a gente teve o segmento de Health Techs. Health Techs, o setor de saúde, um dos grandes problemas brasileiros. A gente falou muitas vezes sobre esses serviços para atender a demanda dentro das empresas, de fazer a saúde para os colaboradores. Falamos também sobre as questões de farmácias e logísticas e compras de medicamentos. Demos notícias sobre esses prontuários médicos e como ajudar a clínica para dentro. Mas dentro dessa seara, Aninha, a gente teve 3 notícias que foram destaques aqui ao longo do ano para a gente, né? É isso. A gente teve a Pharmalog recebendo investimento da Berta Capital. A gente teve a Biologics captando 6 milhões de reais para essa medicina de precisão, para encontrar melhor ali os resultados. E a gente teve também a Enseada, que é o Family Office do fundador do Sul América, ou seja, mais dentro do mercado de Health Tech possível, investindo nas Health Techs, colocando capital, mais uma vez, aí, grandes empresas olhando para o mercado de startups, que foi um movimento que a gente viu bastante esse ano. A gente tem falado, né? O CVCs no ano passado começou, mas esse ano a gente viu muitas empresas tradicionalíssimas, referência no mercado, apostando nas startups. E fica claro para a gente também de que Health Tech é um setor que tem que ter a presença dessas grandes gigantes, né? Então é raro você ver uma coisa nascendo assim pequenininha, sem o apoio de uma grande empresa. Geralmente são fundos ou são instituições médicas muito fortes por trás desses projetos. Vale a pena lembrar que o ciclo de maturidade das Health Techs é um pouco diferente das demais. Então, por estar lidando com saúde, por ter tanta regulação, muitas vezes é um setor que a gente precisa de mais maturidade. O ciclo de desenvolvimento dessa startup é um pouco mais longo, mas ele não deixa de estar aqui porque é um grande problema brasileiro e as startups adoram resolver bons problemas com bons mercados. Vamos para o nosso 6º lugar aqui, um setor que cresceu uma posição. Hein? E no ano passado, ele tinha ficado em 8º lugar, agora está em 6º lugar esse ano nas notícias. O segmento que a gente também tem um pezinho aqui esse ano, vamos comentar, que é o de EdTech, segmento de educação. A gente tem investimentos nesse setor, a gente, de certa forma, tem um componente de educação aqui na própria Investidores VC, mas tivemos esse ano um aporte na Realize, né, que trabalha bastante nesse setor, oferecendo essa solução para transformar o conteúdo chato do EAD num conteúdo super interativo, onde você consegue ver a métrica de uso desse cliente, etc. Falamos aqui, noticiamos no Big Deals, mas as notícias que a gente trouxe como destaque, para também não ficar aquela conversa ali, só santo de casa, estou trazendo coisa interna, a gente teve algumas matérias que chamaram a nossa atenção. A Analítica Ensino captou 4 milhões para expansão de curso de tecnologia. A Wayra da Vivo, e a gente noticiou a Wayra algumas vezes, né? Inclusive falamos, que bom que a Wayra está voltando, que bom que ela está fazendo investimentos de novo, investiu numa EdTech focada em aprendizado digital. E a Conquer, avaliada em 400 milhões, conseguiu um destaque justamente mostrando suas captações e como que ela está expandindo nesse mercado brasileiro de milhões. Isso. É isso. Vamos agora chegamos no top 5, os top 5 aqui dos segmentos. Em 5º lugar, esse ano ficou para PropTechs.
PropTechs, e a gente sabe o quanto que a gente gosta desse mercado, porque é uma demanda brasileira, a moradia sempre vai ser um desafio. O mercado brasileiro tem uma demanda difícil de resolver, de pessoas querendo seus próprios apartamentos, também tem uma demanda de crédito, mas também uma demanda de você conseguir ter o seguro fiança, ou você comprovar que você pode ter aquilo. O Brasil não é muito fácil para você achar o seu lugar para morar e chamar de lar. E dentro desse setor, nós tivemos algumas empresas que se destacaram. Então, a House captou 10 milhões de dólares para a expansão dos imóveis por assinatura, o modelo de negócio da House. O Arquiteto de Bolso captou 15 milhões de reais para democratizar o design de interiores com a Headline, se eu não me engano. E a Moreco avançou, a Moreco já fez uma super captação também, avançou nas suas soluções modulares para moradia, ou seja, temos aqui um setor que sempre vai estar presente no nosso top 10, às vezes demora mais um pouquinho, as questões de juros influenciam muito, porque se o juros está alto, o crédito imobiliário ele sobe também, fica mais difícil comprar, mas sempre vai ter alguém procurando uma ineficiência para ser resolvida nisso. E assim, a minha visão, Aninha, é que todos esses setores vão ter muitas transformações através da AI para o próximo ano. Então, a gente não tem a mínima ideia de como que a inteligência artificial vai fazer esse setor se revolucionar. Imagina o setor de health tech, que a gente acabou de falar, tudo que AI e machine learning vai poder trazer, ou seja, preparem-se para 2025, vai ter muita startup com soluções muito fora da caixinha. Agora, o nosso quarto lugar aqui de 2024 nos segmentos ficou para Logtech, logística. A logística, num país, como a gente falou, de novo, se mobilidade é um desafio por causa do tamanho, etc., logística é a mesma coisa. E junta na logística toda essa questão de alimentos, supermercados, indústria, fornecedores. O Brasil é um país onde logística vai sempre ter espaço para crescimento. E aqui a gente noticiou algumas dessas startups. A Stop Club apoiando motoristas e recebendo 10 milhões captados para fazer a sua expansão. A Infleet fazendo captação de 10 milhões para a gestão de frotas. E a Logshare, que levantou 12 milhões para tecnologia em logística colaborativa. E falamos de tantas matérias aqui, falamos também de logística de portos, falamos de logísticas para o agro, ou seja, tem muito espaço para esse mundão chamado Brasil aqui, que é muito grande, com modais complexos, para que a gente faça tudo funcionar mais eficiente e sempre com uma pitada de ESG. O quanto que nessa logística aí a gente consegue limpar a cadeia, o quanto que a gente consegue fazer recuperação de carbono, o quanto que a gente consegue, inclusive, trazer de eficiência e velocidade para que as coisas cheguem mais rápidas e tenham um menor custo produtivo nesse nosso país. Excelentes matérias que a gente fez ao longo de 2024. O que a gente falou, pensando no tamanho do Brasil, quando a gente fala de logística, não tem como. É legal ver que tivemos aportes, tivemos rodadas e mais tecnologia para esse setor. Chegamos ao nosso top 3. E aí, como que você está na sua listinha aí? Está acertando? Está fazendo o bingo aqui do nosso top 10 segmentos? Está indo bem? Vamos lá. A gente está no nosso terceiro lugar. Nosso terceiro lugar aqui vai para Martech. Olha o marketing aí aparecendo esse ano. E é bem surpreso para mim ver eles aqui em terceiro lugar, mas a gente teve 9 matérias de destaques para eles aqui. E se a gente faz esse compound, ou seja, se a gente junta isso tudo, realmente eles estavam aparecendo com muito mais frequência. Ou seja, se a gente teve 40 episódios, a cada 4 episódios, pintava uma Martech ali. Então ela foi muito relevante. Aqui a gente tem 3 notícias de startups que a gente gosta, já conhece, e algumas, inclusive, sou amigo dos fundadores e já passaram pelo nosso Deal Flow. Uma que eu tenho essa dorzinha de ter passado e a gente não investiu é a Hub Local, que contou na notícia aqui uma captação de 6 milhões para ser o SEO local. Eu adoro a solução da Hub Local. Basicamente, ele fala assim, o seu negócio é físico, bicho. Você deveria estar presente em todas as plataformas quando esse cara procura em qualquer lugar. Você deveria estar no Google Maps, você deveria estar no Waze, você deveria estar com SEO bom, você deveria estar no TripAdvisor, e ele cria todas essas ferramentas para você. Então, é uma startup super legal que a gente não investiu, mas eu gostaria de ter investido. A Nemo, que captou 1,3 milhões para expansão no mercado de marketing no Brasil, e a Pilea Labs levantando quase 1 milhão para impulsionar as vendas no e-commerce. Foram as matérias destaques do early stage aqui no setor de Martech. E faz sentido a gente ver esse crescimento de marketing um pouco, porque é isso. O online, o digital está crescendo cada vez mais, essa competitividade ali do não só as redes sociais, mas também com tráfego, com tudo. A gente olhou quanto nós aqui também como investidores crescemos e olhamos para marketing esse ano. Então faz sentido aí o mercado estar olhando, e legal ver que tivemos captações, que estamos tendo oportunidades para esse segmento.
É isso. Agora sim, nós estamos no nosso top 2. Quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo lugar? Teremos inteligência artificial por aqui. Vamos lá. Em segundo lugar, esse ano, temos ele. Inteligência artificial. Lembrando que eu também acho que é o que você comentou. Isso são as startups né, que o segmento principal é AI. Mas a gente tem AI basicamente todas as outras que a gente comentou por aqui. E aqui não dá para a gente ignorar as captações gigantescas que a gente teve de OpenAI, de Anthropic e xAI. A gente sabe que essas todo mundo ficou sabendo, mas a gente também noticiou algumas outras coisas por aqui. Por exemplo, a Visio.ai captando 12 milhões de reais para trazer inteligência artificial para soluções de segurança. Mas a gente também noticiou o outro eixo, lá para o Oriente, o pessoal do Alibaba investindo em inteligência artificial e colocando um pouco de peso para esse eixo lá do mundo chinês, que também tem a sua AI, que ninguém sabe muito. A gente sabe das europeias e das americanas. O que eles estão fazendo por lá, a gente está por fora. E obviamente, a gente noticiou o movimento da Microsoft, não só colocando um caminhão de dinheiro no ChatGPT, mas investindo em outras plataformas, como, por exemplo, a Mistral, uma startup francesa de inteligência artificial. Aninha, se a gente pegar todas as matérias que citaram AI como principal alavanca da captação, AI explodiria para o primeiro lugar. Mas esse ranking colocou aqui só as startups, como a Ana disse, focadas em inteligência artificial. Ou seja, se a gente fizer um meio termo aqui de como elas apareceram, o quanto elas foram usadas para fazerem suas captações, né, em qualquer um dos setores, eu diria que ela foi responsável por uma grande parte desse dinheiro. Mas, focadas aqui em inteligência artificial, bateu o nosso segundo lugar e deixou o primeiro lugar histórico. Para quem, Aninha? Para quem? Qual segmento você acha que está em primeiro lugar, que a gente não comentou aqui? Ele está aqui em primeiro lugar. Como sempre. Como sempre, retornando, fintechs. Fintechs que movimentam todo esse setor financeiro no Brasil, que tem um caminhão de interesses por causa dos bancões e como o Brasil trabalha com juros, com crédito, com dívidas. Realmente é um segmento que é uma das proficiências brasileiras. A gente sempre foi muito conhecido pelas fintechs. E aqui a gente teve alguns destaques. A OpenCo captando um FDIC de 50 milhões de reais para fazer suas expansões de crédito. A Master adquirindo o controle do Will Bank e avançando nessa expansão em serviços financeiros. E a Pravaler, que captou 285 milhões de reais para financiar a educação. É legal falar que a fintechs, tal qual a inteligência artificial, também é um segmento que ele tem ramificações, né? A gente falou bastante das fintechizações nos últimos anos, e é isso. Tem muito startup que é educação, mas está colocando crédito para o setor de educação, ou está movimentando o setor financeiro para o agronegócio, né? As AG Fintechs. Então, também é um segmento que está permeando muitos outros setores no nosso mercado. É isso aí. E aproveitou e pegou a primeira posição do nosso ranking. É isso, esses foram os nossos top 10 segmentos. Lembrando que a gente vai ter a retrospectiva completa lá no Instagram, se você quiser acompanhar. E é legal também a gente destacar aqui algumas coisas. A gente falou bastante de fundos e VCs esse ano, né? A gente não coloca ele em primeiro, porque senão seria o primeiro lugar. Então a gente olha realmente para os segmentos aqui. Mas a gente falou bastante sobre novas entradas. Então, alguns destaques aqui. A gente tem o Fundo Soberano do Espírito Santo, colocando capital ali para as startups capixabas. Petrobras e BNDES criando um fundo de venture capital de 100 milhões de dólares para colocar capital também em startups. E a Oxigea destinando 4,5 milhões de reais em startups e novos projetos ambientais. E vale a pena a gente destacar também quem fez todo esse trabalho ao longo do ano, que são os jornalistas. Foram mais de 40 jornalistas que estiveram aqui com seus nomes e matérias e algumas vezes com títulos engraçadinhos, que fez a gente dar risadinhas aqui, gostar das brincadeiras que eles criam, essas ambiguidades literárias nas suas matérias provocativas. Em primeiro lugar, ela marcou presença, tá? Stephanie Tondo, 37 matérias ao longo do ano, é a número 1 disparada. Mas na sequência, Leandro Miguel de Souza, com 22 matérias, Gabriela Del Carmen, adoro esse sobrenome, com 17 matérias, Fabiana Rufini, com 15 e Manuela Tecchio, com 11. Esse foi o nosso top 5 de jornalistas. Muito obrigado vocês, jornalistas, que escrevem as matérias, que se preocupam em trazer um conteúdo de qualidade, que estão sempre dispostos também para noticiar as nossas matérias de investimento. Nosso muito obrigado aqui para os jornalistas. E os veículos, Aninha, como ficaram? É isso, os nossos veículos também, tivemos muitos veículos esse ano comentados, mas os nossos top 5 foram
Startups, em primeiro lugar, um abraço aí para o Gustavo Brigato, que está sempre fazendo, e muitos desses jornalistas aqui que a gente comentou também do Startups, fazendo uma ótima curadoria, acompanhamento aí do nosso mercado de Venture Capital. Pipeline do Valor ficou em segundo lugar, Exame em terceiro, Neofeed em quarto lugar e Startup em quinto lugar, os nossos top 5 veículos aí que estão cobrindo o mercado de Venture Capital, cobrindo os investimentos, M&As, as rodadas. Então, muito legal a gente ver esses veículos acompanhando o nosso mercado. E é legal também a gente mostrar esse protagonismo dos startups, né? Há 5 anos atrás não existia, ou há 6 anos atrás, eu acho que não existia ainda o startups. Nem cadernos, direito de startups. Exato. O Brigato estava no Valor, né? Então, é legal a gente ver o protagonismo dos startups, como que ele conseguiu criar esse veículo e como que ele pautou aqui pra gente a grande maioria das matérias. O que me fez pensar, enquanto você estava falando, Aninha, e se não tivesse startups, né? Caramba, onde ia estar esse vácuo das 96 matérias que eles noticiaram? E muitas das matérias que os outros veículos acabam noticiando também foram na sequência, né? Geralmente, quando um veículo posta uma matéria, o outro faz uma notinha, a gente consegue perceber essas notas espalhadas, mas muitas das matérias originais nasceram nos startups, que montou um time de jornalistas para cobrir essas matérias, para dar visibilidade para as rodadas. É um negócio que é tão importante e precisava de um veículo sério para justamente fazer isso. Então, parabéns aos startups que seguem íntegro nessa missão, não só fazendo as coberturas das rodadas, mas trazendo os aportes dos fundos, mas também indo no Web Summit, fazendo a cobertura de grandes eventos. Parabéns por estar, inclusive, no Next, que estavam lá. Parabéns e agora muito obrigado também pelo Next por fazer esse trabalho de forma tão brilhante. Parabéns, pessoal. Essas foram as nossas retrospectivas aqui. Muito obrigada. E também um agradecimento especial a você que está nos ouvindo, né? Porque a gente tem aqui as contabilidades, mas você é parte vital aqui do Big Deals. Você que nos ouve, nos assiste toda semana aqui, ficando bem informado e ajudando a crescer esse podcast. E, na verdade, o mercado de Venture Capital e se espalhando para mais. Então, muito obrigada. A gente vai ter toda essa retrospectiva no nosso Instagram. Então, você acessa lá, compartilha com todo mundo para você ver melhor esses rankings. Esse foi o nosso último episódio do ano. Também gostei. Mas foi um ano de 2024 maravilhoso ao lado de vocês. Mas 2025 a gente está de volta com o quarta temporada do Big Deals. Quarta temporada do Big Deals, trazendo as principais notícias para você. E provavelmente no início do ano, enquanto não tem muitas matérias de Venture Capital, a gente fica um pouco mais desligado, mas a gente deve voltar ali em fevereiro, mais ou menos, trazendo já quando o mercado começa a voltar de forma mais aquecida, estaremos aqui presentes noticiando tudo para vocês. Então não fiquem tristes, a gente continua. Se você ficar com saudade da gente, continue acompanhando no @investidoresvc, tanto no YouTube como no Instagram. A gente vai continuar trazendo conteúdo, nosso time de marketing está aqui deixando tudo pronto, conteúdos, então você não vai ficar sem conteúdo até a gente retornar no ano que vem. Lembrando também que a gente tem um agradecimento especial à Minimal Club, que foi a patrocinadora aqui da nossa temporada do Big Deals, uma das nossas investidas. E você que está nos ouvindo tem cupom de desconto. Então, se você ainda não garantiu o seu presente de amigo secreto, seu presente de final de ano, aproveita o cupom nosso aqui, tá no link da descrição. Você consegue, ou no QR Code aqui na tela, para você garantir a sua camiseta Minimal e fechar o ano muito bem vestido. É isso, galera. Fica no estilo, não dá mole não. Minimal tá junto com a gente e você tem a oportunidade de também estar na estica, aproveitando e escutando esse podcast. Foi uma honra poder estar aqui com você em mais 40 episódios, participando ao longo do ano. Eu que não estive em todos, mas eles aqui estiveram em todos os episódios. Às vezes que eu não estive com saudade e já estou sentindo a saudade para o ano que vem. Então, para todo mundo que compartilhou, marcou a gente, comentou, nosso podcast é super bem avaliado no Spotify, etc. Eu quero fazer um pedido de presente de Natal. Eu quero um presente também, porque a gente veio aqui 40 vezes dar um presente de notícia para vocês e agora eu quero que vocês sigam a gente, compartilhem, marquem, divulguem. Se você ouviu e está lá na retrospectiva do Spotify, coloca, esse foi o podcast que eu mais ouvi. Se vocês assistem pelo canal do YouTube, dá um print, marca a gente, faz um storyzinho falando, pessoal, olha só, esse ano eu ouvi pelo menos uns 7, 8 episódios do Big Deals, tem que entrar. Essa hora é a hora de eu pedir o presente de Natal, divulga, compartilha, porque o trabalho que todo mundo está fazendo nesse nosso ecossistema, a gente noticia aqui também. Foi um prazer estar com você também, Aninha, estar aqui nesse podcast. Muito obrigado por mais um ano e vamos que vamos, 2025 tem muito mais notícia. É isso, a gente se vê em 2025. Até lá. Até lá.